Está aí, irmãos, o que o profeta Santo Irmão Maldo disse: nesta igreja temos tudo, não nos falta nada. Observa, irmãos, que a igreja apostólica é a arca divina de salvação, é a igreja que foi formada para preparar santos para um dia alcançar a glória de Deus, para que um dia, irmãos, nós possamos nos regozijar. Observa que a igreja apostólica, ela tem proporcionado a tantos bênçãos, a paz, a saúde, a felicidade, a prosperidade. Mas, irmãos, eu faço uma pergunta para o senhor, para a senhora, para você, e até mesmo, irmãos, antes desta pergunta, recordamos um pouquinho do meu, do seu, do nosso passado. Como era a nossa vida quando vínhamos para a igreja? Nós vínhamos com um coração contrito, um coração nobre, um coração, irmãos, cheio, e para receber mais, mas cheio de coisas boas, onde ali, irmãos, íamos embora para os nossos lares, satisfeitos, porque o nosso manancial de amor estava completo. Querido irmão, querida irmã, o tempo foi passando, e muitas vezes nós o deixamos, irmãos, de religarmos, ou de envolvermos mais com as coisas dos céus. Observa, irmãos, alguém às vezes não participam ou não vão a lugares áridos, às vezes não participam nada do mundo lá fora, mas às vezes, querido irmão, querida irmã, dentro da pessoa, dentro às vezes da minha pessoa, às vezes é um lugar árido, é um lugar muitas vezes que gera um depósito, que muitas vezes sentimentos, irmãos, faz com que a minha vida seja uma ruína, um transtorno. Às vezes eu não participo nada lá fora, e às vezes eu deixo de contar com o amparo e o poder dos céus que esta igreja me oferece. Certo dia, irmãos, menos de um mês, alguém me pergunta: o que é pecado oculto? Irmãos, não existe pecado oculto, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. O Santo Irmão Maldo também, a Santa Vó Rosa também, Jesus Cristo, a Mãe Virgem Maria também. E não adianta, irmãos, muitas vezes eu fazer algo escondido e pensando que não vai gerar, às vezes, uma consequência à minha pessoa. Mas o que significa isto, irmãos? São as inconsequências que fez com que, com o seu dia a dia, às vezes eu pudesse mudar o meu jeito de pensar, de agir e até mesmo de proceder. E quando, irmãos, eu deixo de envolver com as coisas dos céus, eu também deixo de ter dentro do meu espírito a essência, irmãos,
da nobreza de Deus, que é o amor. Por isso que a Santa Vó Rosa, ela diz: quem em Deus confiou nunca se enganou. E observa, irmãos, que cada dia que passa as coisas vão ficando mais difíceis. E muitas vezes, quando eu deixo de me envolver com as coisas dos céus, é porque o meu pensamento, os meus pensamentos, irmãos, têm feito com que a minha vida perdesse a essência divina. Por que nesta igreja nós contamos com o amparo de Deus e de seus santos? Porque esta igreja nasceu dos céus, porque ela é pura, ela é santa, ela faz com que, irmãos, nós tenhamos a verdadeira paz espiritual. Às vezes lá em casa, às vezes o papai e a mamãe com os filhos não têm união. Às vezes gera conflitos, às vezes o esposo ou a esposa, às vezes ali alguém não é desta igreja apostólica, às vezes naquele momento parece que o apostólico que se diz é diferente daquele que não é. Às vezes o esposo ou a esposa, porque às vezes o esposo ele não é apostólico, mas às vezes ele não participa de coisas que muitas vezes a apostólica ou o apostólico participa. E aí, irmãos, deixa de ser imunizados das graças dos céus, deixa de ter dentro da vida daquele apostólico, daquela apostólica, a essência. Por isso que o profeta Santo Irmão Maldo, ele tem pedido muito. Irmãos, às vezes alguém está falando: mas pastor, realmente, antes, pastor, era tão fácil receber uma bênção. Ah, pastor, naquele tempo não tinha um celular, não tinha os YouTube da vida, não tinha os TikTok, não tinha nada disso. O que eu buscava? Eu buscava sempre a presença de Deus na minha vida. Eu sempre buscava realmente para que o meu coração pudesse realmente ser bom, ser maravilhoso, ser cauteloso. E a Santa Vó Rosa, ela concedia a nós naquele momento o ânimo, a coragem, e eu ia adquirindo sempre a perfeição do amor de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, tudo que gera, às vezes nós o adquirimos, às vezes, irmãos, eu tenho que fazer uma análise para que realmente o que está faltando. Às vezes o apostólico ele começa a ficar doentio, às vezes não vem à igreja, deixa de participar, e muitas vezes começa a minar o pensamento, começa a ouvir outras coisas que muitas vezes dificulta realmente a ação do Santo Irmão Maldo, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria, de Jesus no viver da sua vida. Por isso, irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Eu tenho que buscar isto. Mas pastor, como assim? Irmãos, eu posso me alimentar de tudo. Às vezes ali do rancor, do ódio, às vezes vou gerando essas coisas dentro de mim. Pastor, são lícitas, se você quiser
Mas convém? É bom? Se não é, irmãos. E quando falamos de disciplina, de doutrina apostólica, de obediência a Deus, eu tenho que discernir o que é bom para mim. Jogos, até mesmo malícias, a mentira, às vezes algo que eu posso realmente, irmãos, me renunciar naquele momento, igual Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, até mesmo o seu eu, a sua vontade, porque, irmãos, a vontade da carne é o quê? É dominar o espírito, para que perca o brilho, para que perca a nobreza, igual fala neste boletim, para que perca realmente, irmãos, o de mais precioso. Por isso que no boletim fala, irmãos, caso contrário, poderão perder os méritos de verdadeiros filhos de Deus e serem dominados por forças ocultas, como da maldade, correndo até o risco de voltarem a ser escravos dos vícios. Irmãos, quantos que sofrem? Quantos que padecem? Às vezes eu vivo nesta terra como se eu nunca fosse morrer. E as consequências como ficam? Irmãos, eu tenho que entender que Deus, Ele é autêntico em tudo, Ele é perfeito. Por isso que o hino fala, a santidade de Deus é perfeita, irmãos. Deus, Ele não falha, Ele não falha. Agora eu te pergunto, se Ele não falha, Ele quer que eu falhe? Observa, irmãos, que Jesus, Ele quer dar oportunidade para que nós possamos recomeçarmos, para que nós possamos nos garantirmos. Realmente, irmãos, a presença sempre de Deus em minha vida. Mas pastor, como está difícil. Às vezes, pastor, eu penso até de desistir. Irmãos, jamais. Mas eu tenho que buscar fazer uma limpeza. Eu tenho que riscar. Irmãos, aquilo que às vezes me prejudica. Às vezes, irmãos, quando falamos de obediência, quando falamos em disciplina, às vezes lá em casa ninguém sabe quem é a filha ou quem é o filho. Está desse jeito, irmãos. O mundo está virado de pé à cabeça. Nesta casa terá virtudes? Nesta casa será a nobreza de Deus? Às vezes lá em casa entra de tudo. Mas pastor, o senhor leu aí, foi quando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo ungiram o nosso povo com uma benção especial, nos imunizando das forças e dos ataques do poder das trevas, nos livrando de todas as influências das obras malignas. E o senhor já está falando assim? Irmãos, tem pessoas, às vezes, dentro dela, é uma tempestade, é um vendaval. Observa, quando eu quero mudar, ou quando eu quero buscar realmente, irmãos, a perfeição dos céus, eu alcanço. E quando falamos, irmãos,
e abrimos as Sagradas Escrituras e deparamos com um homem que ele só pensava nele, ele não pensava nos outros, era uma pessoa gananciosa, mercenária. Mas um dia ele ouviu falar que Jesus ia entrar na cidade. E Jesus Cristo já tinha realizado um grande milagre. Jesus, em Betânia, ele ressuscitou um homem chamado Lázaro, que estava há 4 dias, irmãos, numa sepultura. Observa, irmãos, que Jesus Cristo, ele nunca fez nada sozinho. Ele pudesse muito bem naquele momento dizer para aquela pedra, porque ele estava diante daquela sepultura, dizer: mova-te, pedra. Mas ele sempre precisou do homem, da mulher. E naquele momento estava ali, irmãos, aquelas pessoas que queriam tumultuar o ambiente, porque ele estava cercado por uma multidão, onde Jesus Cristo disse: Lázaro. Antes, Jesus fala: remova a pedra. E depois Jesus fala: Lázaro, saia para fora. Irmãos, e contando deste dia até a sua crucificação, faltava mais ou menos 8 dias. Jesus entra em Jerusalém, e ali este homem que vivia em pecado, mas ele sentia que queria, irmãos, uma mudança de vida, Zaqueu. E naquele momento, quando Jesus adentra-se, a multidão gritava: Hosana, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Zaqueu, ele sobe em uma árvore, e naquele momento, irmãos, naquela multidão, Jesus, ele enxerga Zaqueu, e ele fala: Zaqueu, desça, porque hoje mesmo eu vou entrar na sua casa. E vieram ali naquele momento os fariseus, saduceus, sacerdotes, que diziam que pregavam a lei de Moisés, o Antigo Testamento, mas não conheciam nada, eram vazios de sabedoria divina. E pergunta: mas mestre, o senhor vai entrar na casa de um pecador? Jesus responde: não são os doentes que precisam de remédio? Eu não vim chamar os justos, porque já são meus. E naquela oportunidade, irmãos, Zaqueu, ele renasce. Zaqueu, irmãos, recebe Jesus na sua casa e recomeça uma nova vida. Querido irmão, querida irmã, prezado internauta, este Jesus, ele quer entrar na sua vida, ele quer cuidar de você, ele quer te imunizar, juntamente com o santo irmão Maldo, com a santa avó Rosa. Será que alguém de nós não está falando: mas como que o santo irmão Maldo vai entrar na casa de um pecador? Este profeta, irmãos, é a semelhança de Jesus. Este profeta, irmãos, ele veio salvar o pecador, porque os verdadeiros e legítimos apostólicos já são dele, já são de Jesus, da Virgem Maria. Irmãos, quantos jovens, até mesmo apostólicos, mergulhados às vezes em um vício. A Santa Avó Rosa, irmãos, quer livrar, quer dar a oportunidade, quer resgatar.
Por isso, irmãos e irmãs, eu tenho certeza que neste momento o Santo Irmão Aldo está falando para você. Hoje mesmo, agora, eu vou entrar na sua casa, eu vou cuidar da sua vida. Eu não quero ver você à mercê da escravidão do inimigo, mas eu quero ver você forte, corajoso, destemido, cheio de ânimo. É este profeta, irmãos, do qual faz parte da minha, da sua, de nossa vida. Então, prezado irmão, prezada irmã, pense muito bem, antes de fazer algo ao contrário daquilo que você, o senhor, a senhora, aprendeu nesta igreja apostólica. Irmãos, nós podemos fazer tudo sem infringir a disciplina da igreja apostólica. O irmão, a irmã, pode fazer tudo sem infringir. Uma caminhada. Se vai fazer uma caminhada, por que vai fazer diferente? Porque naquele momento vai negar. Irmãos, a partir de quando eu nego a minha fé, eu deixo de ter a essência de Deus. Às vezes a irmã vai fazer uma caminhada, coloca uma calça, e ela está fazendo ali como se fosse, nunca ia morrer, nunca vai acontecer nada. E a Santa Avó Rosa vem despertando. Minha filha, meu filho, às vezes o irmão vai para uma academia, às vezes participa de outras coisas, irmãos, uma reunião de oração. É o momento de eu me renovar, é momento de eu fazer com que, irmão, Jesus Cristo, Ele domine o meu viver. Seja forte, meu irmão, minha irmã. O inimigo, irmãos, ele fica bramando, buscando a quem possa tragar. E este inimigo, irmãos, ele não é brincadeira. Mas eu tenho, você tem, nós temos, irmãos, alguém que possa fazer nós capazes de sermos sempre vencedores. Guarde no seu coração e busque sempre, irmãos, esta essência, a nobreza de Deus no seu viver, e verás e serás bem-aventurado em todo o seu ser. Por isso, irmãos e irmãs, está aí, é o que o coral cantou. Se eu quiser ter essa real inspiração divina, eu tenho que buscar através da súplica, na minha súplica aos céus, buscando realmente o discernimento para alcançarmos as preciosas bênçãos da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, de Jesus e do Santo Irmão Aldo. Amém. Guarde no seu coração que todos os céus possa estar ao seu favor. Amém. Eu convido aos irmãos, os que puderem, a ficar em pé. Minha oração 122. Senhor.
lembre-se neste momento que estão diante deste altar. Aqui tem tudo, irmãos. Aqui está a proteção dos céus. E às vezes alguém fala: pastor, como imunizar? É orar. Por isso que Jesus Cristo, no livro de São Lucas, capítulo 21, versículo 36, ele disse: vigiai, pois todo o tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de acontecer. Eu tenho que buscar, e para eu buscar, eu preciso estar bem, tanto moral, tanto espiritual. Eu tenho que buscar realmente essa força, e cada um de nós temos esta oportunidade agora. Então ore, esta oportunidade é dada a cada um. Amém. Graças te damos, ó Pai. 118. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial, pela vinda de anjos e santos. Graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Chegamos ao término de nossa reunião. Foi maravilhoso, irmãos, estar com vocês, aprendendo um pouquinho junto com os irmãos e irmãs, o que o profeta Santo Irmão Aldo
sempre nos ensinou. Irmãos, uma pergunta nunca pode deixar de existir em nossa vida. Às vezes eu devo me perguntar: o que deixou de existir dentro de mim? O que eu deixei de fazer? O que eu fazia antes na igreja, lá em casa, no meu casamento, eu tenho que ficar me perguntando sempre. Fazendo assim, irmãos, não tem como dar errado. Fazendo o certo, buscando realmente com paciência, sempre vencerá. Que a Santa Vó Rosa com o Santo Irmão Maldo esteja sempre agindo na sua vida. Ao prezado internauta, meu muito obrigado por estar conectado conosco até agora, no canal de Goiânia, e que convidamos para que sempre participe das nossas reuniões, para que possamos juntos termos a mesma unidade espiritual, e que Ele, Santo Irmão Maldo, abençoe muito o seu viver e o seu lar. Oremos. Querido Jesus, momento de súplica. O seu filho, a sua filha Jesus, quer ouvir aquela palavra que o Senhor fala para Zaqueu: hoje vou entrar na sua casa. Santo Irmão Maldo, os seus filhos querem te ouvir, o Senhor falar, eles querem sentir isto. Eu vou entrar na sua casa, eu vou cuidar de você. Irmão Maldo, profeta adorado, o Senhor recebeu esta missão. Às vezes, irmão Maldo, até agora, alguém estava fazendo tudo ao contrário. Às vezes, irmão Maldo, a vida do seu filho, da sua filha, não estava sendo imunizado das coisas do mundo, dos maus pensamentos. Às vezes, tantas coisas que surgiram, irmão Maldo. Quantos que às vezes caíram em depressão? Quantos, irmão Maldo, às vezes estão passando por momentos difíceis de saúde? Às vezes sofrendo de um coração, diabetes, às vezes ansiosos, irmão Maldo, às vezes um Covid e tantas outras coisas. Irmão Maldo, o Senhor recebeu esta linda missão de fazer que cada coração seja nobre diante de Deus. Escutai, irmão Maldo, com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, a nossa prece, a nossa oração. Irmão Maldo, nos envolva neste momento, para que nós nos emotiva, nos sentimos realmente que o Senhor jamais nos abandonou. Queremos nos renovar, queremos neste momento, profeta de Deus, sermos melhores, buscarmos sempre em primeiro lugar o reino dos céus em nossas vidas, como fala este boletim. Profeta Santo Irmão Maldo, o Senhor é o nosso divino protetor. Aqui tem crianças, jovens, os irmãos de mais idade, e eu peço também para os meus irmãos internautas, às vezes até aquele que pela primeira vez está assistindo esta santa reunião de oração, que todos os céus possam estar ao nosso favor. Aproximo a minha mão sobre esta caixa de oração. Quantos nomes foram colocados aqui? O poder é teu, profeta de Deus. O poder é teu, Jesus Cristo, da Santa Vó Rosa e da Mãe Virgem Maria. Meu Deus, eu tenho certeza que neste momento o teu trono de glória está aproximando e dando a cada um realmente o de melhor, para que lá em casa, quantos às vezes estão passando por dificuldades, às vezes falta de sabedoria. Santo Irmão Maldo, quantos casamentos que foram acabados, quantas uniões que eram bonitos de se ver, às vezes hoje estão longe um do outro. Às vezes, irmão Maldo, lá em casa, deixou de existir a tua presença. Irmão Maldo, volte a frequentar a minha casa, a nossa casa. Faz com que, profeta de Deus, o seu domínio com Jesus Cristo, com a Santa Vó e a Virgem Maria,
possa fazer com que cada um desfruta das coisas dos céus. Irmão Aldo, profeta dourado, eu não peço somente por esses nomes que foram colocados aqui, pois a misericórdia divina é tanta, não só por nós, mas por esta humanidade que precisam tanto. Quantos que clamam por trabalho, por saúde. Irmão Aldo, eu peço ao Senhor neste momento, para que realmente com poder, juntamente com o Consolador, com Jesus Cristo, possa sempre estar presente na vida. Ajuda cada um a entender que a Igreja Apostólica, a fonte da água da vida inesgotável, possam fazer com que esta humanidade sinta-se realmente a presença dos céus. Sabemos nós, ó Santo Irmão Aldo, que esta terra foi ferida através da transgressão do pecado. Eu peço através da tua misericórdia, ó Deus, escutai a nossa oração, para que realmente esta pandemia acabe e que deixe de assolar e destruir vidas ou ceifar vidas, mas que todos nós, juntamente com esta humanidade, sentimos sempre a presença do Consolador e do Santo Pastor. Nesta oportunidade, despeço seus filhos para os seus lares, que anjos e santos o acompanhem, e que todos possam ter uma boa noite de descanso, com a presença da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, de Jesus, e também do Santo Profeta Irmão Aldo, de anjos e santos. Querido irmão, querida irmã e internautas, com fé, recebam as bênçãos de Deus, as virtudes preciosas do Espírito Santo, as bênçãos de Jesus Cristo, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso divino protetor, Santo Profeta Irmão Aldo, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, que os anjos o acompanhem. Vão em paz.